Olá pessoal, Abordagem Notícias e TV Com, trazendo para vocês uma série de entrevistas com o candidato a prefeito de Assis. Os candidatos serão entrevistados individualmente e responderão as perguntas aleatórias que são colocadas pela produção aqui nessa urna. E também terá as perguntas que cada um dos adversários enviou para a produção e serão feitas ao entrevistado. Hoje estamos aqui com o professor Campanati. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Dagmar. Obrigado. E nós gostaríamos, então, que você fizesse uma apresentação da sua pessoa. Tá ok. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Dagmar. Boa noite, Fernando. E uma boa noite aí especial para toda a população de Assis. Bom, Dagmar, rapidamente, eu sou nascido em Assis, minha família é de Assis, sempre residi aqui em Assis, meus filhos estão aqui. Né? Sou casado, tenho um casal de filhos. Sou filho do seu Arlindo, ferroviário, já falecido, da dona Zelina, que é dona de casa, né? E desde os 11 anos de idade trabalho e ao mesmo tempo estudando. O meu primeiro patrão foi o seu José Nazareno Mimesse, que cuidava do ranchinho, aquele pintor primitivista, e nunca mais parei de trabalhar e estudar. Me formei engenheiro, depois fiz mestrado, doutorado em economia na USP e depois comecei minha carreira universitária, antes disso até, né? Na FEMA, desde o início, estou lá desde o tempo da dona Cida Santilli e tal, até hoje, mais de quase 30 anos de FEMA, né? E também na Fundação Gama de Ensino de Paraguaçu Paulista, onde eu fui diretor também. E na FEMA também fui diretor. Nós somos diretor lá, onde nós fizemos uma verdadeira revolução na Fundação, que ela estava quase fechando na época, 97, 98, e nós fizemos uma reorganização total na área de pessoal, na área financeira, a parte de infraestrutura, 70% do que tem até hoje na FEMA fomos nós que fizemos, né? O presidente, Dr. Luiz Guariba, e eu era o diretor-geral da Fundação. Enfim, esse é o trabalho, essa é a experiência, né? Como professor, como diretor, como gestor, que a gente quer colocar à disposição da cidade de Assis. Somando isso, só para encerrar, mais recentemente, desde o segundo semestre do ano passado até o primeiro semestre desse ano, eu exerci um cargo em Brasília como secretário nacional da Economia na Cultura, a convite do presidente Jair Bolsonaro. Sim. E daí voltei para cá, né? Voltei justamente atendendo aí uns amigos que sempre estavam conversando com a gente, mesmo estando em Brasília, para a gente assumir aí esse desafio de administrar a cidade de Assis. Rapidamente é isso que eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho dessa trajetória bem rápida aí. Uma vasta experiência acadêmica e em gestão, né? Temos aí o professor Campanati. Campanati, agora eu sortearei, serão um total de 5 perguntas, né? Perfeito. E você terá um tempo hábil aí para responder. Vamos à primeira. Qual sua estratégia para aumentar a arrecadação do município? Olha, a questão de arrecadação, a estratégia tem que ser para aumentar a arrecadação, mas tem que ser também uma estratégia que indiretamente, embora possa não parecer, mas também contribui para aumentar a arrecadação. Explico. Primeiro, você tem que rever a estrutura tributária e aquilo que for possível simplificar, mesmo que num primeiro momento possa haver uma pequena queda na arrecadação, às vezes pela simplificação da estrutura de arrecadação pode gerar um aumento a médio prazo nessa arrecadação. E, de forma direta, é nós ampliarmos as atividades empresariais da cidade. Não tem jeito, né? Porque a arrecadação tributária principal, né, é das empresas. É de IPTU, que é das famílias, mas também das empresas. E no caso das empresas, o que nós temos que fazer é criar um ambiente mais adequado, mais favorável, para que as empresas que estão em Assis possam ampliar, possam produzir mais, vender mais e pagar mais impostos, os tributos que a lei permite. Sim. Lógico, as pessoas costumam perguntar assim, mas você não pensa em trazer mais empresas para Assis? É lógico, mas você não traz empresa, como alguns falam por aí, simplesmente porque eu sou o professor Campanati ou porque eu sou o prefeito. Você tem que criar um clima favorável. E isso você faz primeiro atendendo as empresas da cidade. Se as empresas da cidade sentirem que o ambiente está favorável a elas, como por exemplo, facilitar, desburocratizar a estrutura
de toda a estrutura burocrática do município, os próprios empresários vão fazer divulgação da cidade. Se você investir no Distrito Industrial, que ele foi criado em 1988, e quem já foi lá parece que começou ano passado, está abandonado, pelo menos mais da metade dele está abandonado. Então tudo isso, se você somar, você faz com que haja o aumento da arrecadação tributária. Eu não tenho dúvidas disso. E isso é possível fazer. Se você tiver credibilidade, primeiro, conquistar a credibilidade do meio empresarial, conquistar a credibilidade daqueles que investem na cidade ou que têm intenção de investir, isso cria um clima muito favorável e aí sim nós vamos ter um aumento da arrecadação tributária. Basicamente é isso. Seria, em tese, um fortalecimento do setor. Fortalecimento da economia local, que acaba, quando fortalece a economia local, você fortalece a economia regional. Isso é bom para todo mundo. Certo. Certo. Primeira pergunta respondida, vamos à segunda. Vamos lá. Como pretende resolver o problema da grande demanda de cirurgias eletivas em caráter de emergência na área da saúde? Muitos pacientes chegam a esperar anos para realizar um procedimento emergencial. Sim. Bom, aí o primeiro passo, né, Dagmar, é você ter um bom ou uma boa secretária da saúde. Primeira coisa. Por quê? Porque isso é uma questão bem específica da área da saúde. Sim. Nós podemos até discutir algumas coisas um pouco mais gerais, como o pronto atendimento, a UPA, que é um problema sério, mas para não escapar da pergunta específica que você fez, a questão dessas cirurgias eletivas, eu espero que o secretário ou a secretária de saúde possa, primeiro, fazer um diagnóstico efetivo do que acontece na área da saúde de Assis. Por que tem que ser feito um diagnóstico, Dagmar? Porque para você administrar bem, seja a sua casa, a minha casa, ou uma pequena empresa, uma multinacional, você tem que saber exatamente o que você tem em mãos. E a verdade é o seguinte, hoje em Assis, apesar de alguns dados, como você pesquisou, como você trouxe, mas o município, né, o secretário de saúde tem dificuldades e não sabe exatamente o que acontece com isso, né? Então nós precisamos ter alguém que possa ter a sensibilidade suficiente para fazer um bom diagnóstico. Feito esse diagnóstico, aí vamos priorizar esses atendimentos, as cirurgias eletivas. Você pode fazer na prática, embora eu não sei como está exatamente a situação hoje, mas na prática você pode fazer tipos de um mutirão com médicos e com associações da área específica de cada situação, de cada tipo de cirurgia eletiva, e a gente fazer mutirões, tá certo? Para atender de forma rápida esses casos que estão há mais tempo esperando e depois sim criar uma rotina para que isso não se repita. Porque nós não podemos mais ter uma situação na área de saúde em Assis em que, além das cirurgias eletivas, você não tem um pronto atendimento adequado. Assis tem na prática, para a grande maioria da população, um único pronto-socorro, que é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Sim. E que tem muitos problemas ali que nós vamos ter que resolver também. Então você pega, situação da UPA, tem que ser revista a gestão de pessoas, principalmente, e a gestão financeira, e entender o que está acontecendo lá. Ao mesmo tempo, simultaneamente, trabalhar essa questão das cirurgias eletivas, fazendo um diagnóstico, e aí estabelecer tipo de um mutirão, conversando com as entidades que possam estar envolvidas, com a associação médica, e resolver isso. Desafogar isso tudo e daí criar uma sistemática que não ocorra mais. Fazer a fila andar. Exatamente. Muito bem. Tá? Vamos à terceira pergunta. De que forma o seu plano de governo contempla a sustentabilidade, caso eleito? Sustentabilidade. Inclusive, Dagmar, se me permite, eu trouxe até aqui, né? Nós temos, além do plano de governo que é registrado no Tribunal Eleitoral, eu trouxe aqui um material que eu estou entregando para a população inteira, para todo mundo, que as pessoas querem saber, não quer só saber de foto, as pessoas querem ler, querem entender. Então nós fizemos um material, é o único material que nós estamos distribuindo. Querem guardar para cobrar depois? Isso, perfeito, perfeito. E deve guardar e cobrar mesmo, porque tudo que está aqui é exequível, é possível ser feito em 4 anos, tá? Não precisa mais de 4 anos não, 4 anos é suficiente para quem trabalha sério e tem vontade de trabalhar. Quem sabe que ser prefeito é ser um funcionário da população, sim, 4 anos é o suficiente. Mas vamos lá, sustentabilidade. Nós temos alguma coisa aqui também
né, para não parecer que eu estou inventando, olha aqui, olha, sustentabilidade ambiental. É um dos 10 tópicos específicos do plano de governo. Acho que você pode ler esse tópico. Oh, fantástico, posso dizer que um que é fundamental para nós aqui. Né? Todos são importantes, mas vou citar 2 pelo menos. Incentivo à proteção das nascentes de águas que nós temos no município aqui. Nós temos muitas nascentes. Isso tem minas d'água. Né? Isso tem que ser protegido. Porque se você destruir uma mina ou poluir uma mina d'água, polui todo o lençol freático, que são rios que ficam embaixo da terra, que alimentam os rios que vêm para a água para a Sabesp, por exemplo. Uma questão ambiental seríssima. Questão de proteção das nascentes. Nós podemos ajudar os pequenos produtores que têm nascentes em suas propriedades rurais a proteger e dar alguns benefícios fiscais para que eles protejam essas nascentes. Isso é uma questão de sustentabilidade fantástica. Né? Também a questão de estímulo para a coleta seletiva de resíduos sólidos, né? Chamado lixo, né? E também rever a questão dos contratos, de como está sendo tratado o nosso lixo, né? Lixo sólido, que nós estamos com grandes dificuldades. Inclusive, esse é um dos problemas, essa falta de sustentabilidade ambiental lá no Distrito Industrial, né? Que a prefeitura já foi multada, acho que aproximadamente 11 milhões, e o próximo prefeito vai ter que pagar, a população vai pagar, tá certo? Então, nós temos que rever isso. Não pode ter um depósito de lixo do lado, dentro do Distrito Industrial. A céu aberto. Exatamente. E só para fechar, a questão de implantação de um centro de zoonoses que serve tanto para controle sanitário dos animais de estimação ou animais que estejam abandonados, e serve também como uma forma de acolhimento dos animais abandonados. Isso também é uma questão de sustentabilidade ambiental, tanto do ponto de vista animal, quanto do ponto de vista do convívio com o ser humano. Então são esses pontos aí que a gente acha fundamental, que nós temos que fazer isso aí. Tá certo? Muito bem. A 4ª pergunta. Pois não. Um pouquinho mais extensa. Assis tem uma localização privilegiada, sendo rota de ligação de países e regiões. Há no seu plano de governo uma forma de aproveitar esse potencial, criando centros de distribuição logística? Olha, Dagmar, essa questão geográfica, eu sou professor de economia há quase 30 anos. Sua praia. Né? E muitas coisas que eu falo aqui é o que eu falo em sala de aula há quase 30 anos. Certo. Tá certo? E algumas coisas, além de falar, a gente já pôs em prática na administração da FEMA. Então, essa questão da localização geográfica de Assis é muito privilegiada. Veja bem, nós estamos aqui, nós temos ligação com o centro do estado, via Marília indo para Bauru. Nós temos ligação com Mato Grosso do Sul, passando por Presidente Prudente. Nós temos ligação com o Paraná, né? Saindo aqui por Tarumã, Florília, etc., e vai sair em Londrina, principal cidade logo ali, 120 quilômetros. Nós temos ligação com São Paulo, com 4 horas de carro, nós estamos lá, 4 horas e meia, direto, pista tudo dupla, fantástico. Né? E temos também outra ligação com o Paraná por Ourinhos, né? Por outro lado do Paraná. Então, Assis é uma das poucas cidades que tem esse privilégio de ter essa localização geográfica. Agora, isso sempre foi muito pouco explorada. Exatamente. Muito pouco explorada. Agora, não tem como prefeito, como você falou assim, trazer um centro de distribuição para cá. Criar condições. Né? É criar condições. Nós perdemos o centro de distribuição da Casa Avenida de Assis. Exatamente. Perdemos para uma cidade vizinha, Cândido Mota. Quer dizer, é aquilo que eu falo, vamos criar um ambiente favorável para atender as empresas que já estão aqui, primeiro. Porque elas próprias depois trazem os colegas, os amigos empresários para conhecer Assis. Fazem a propaganda. Fazem a propaganda positiva da cidade, porque infelizmente Assis nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem aparecido no noticiário sempre com questões negativas, infelizmente. Mas Assis tem muito para melhorar e nós temos que resgatar esses valores que Assis tem. Digo mais, tudo isso para a gente recolocar Assis na liderança que ela já teve aqui na região. E nós perdemos. Há muitos anos. Perdemos. Vamos lá. Nós já temos 4, essa vai ser a última. Depois a pergunta dos Depois as perguntas dos colegas adversários. Que legal. Em sua opinião, quais os problemas mais sérios a serem sanados na saúde em Assis? E como pretende efetivá-lo? É mais ou menos parecida
com a pergunta feita, mas... Não, eu difere. Me permite, eu vou destacar essa questão. Eu tenho dito o seguinte, os primeiros 90 dias, nós vamos assumir dia 1º de janeiro, se Deus quiser, e a probabilidade é muito grande, nós estamos sendo muito bem recebidos, eu e o pastor Newton Barros, que é o meu vice-prefeito. Dia 1º de janeiro é feriado, toma-se posse. A partir do dia 2, nos primeiros 90 dias, entre outras coisas que nós temos que rever, tocar a rotina, etc., identificar exatamente como está a prefeitura, uma coisa tem que ser atacada de imediato. E eu não abro mão disso. E eu posso garantir que nós vamos fazer. Que é rever efetivamente, com muito carinho, como que está a gestão da UPA. Imprescindível. E quando eu falo rever, é rever tanto do ponto de vista da organização das pessoas, como as pessoas estão trabalhando, os processos, como são os atendimentos, o fluxograma de atendimento, mas vamos rever também o aspecto dos gastos. Por que eu falo dos gastos, Dagmar? É uma coisa interessante. O ano passado, antes de ir para Brasília, eu soube, conversando com algumas pessoas, que antes, da FEMA ser a gestora da UPA, que é a FEMA que é a gestora da UPA, antes era o CIVAP. Certo. E a prefeitura repassava dinheiro para o CIVAP administrar a UPA. E tinha uma série de problemas, pessoas reclamavam, etc. Aí do nada, eu não vou entrar em detalhes, quem sabe um outro dia, mas eu conheço vários detalhes. Aí do nada, a prefeitura descartou o CIVAP e passou a administração da UPA para a FEMA. Uma instituição de ensino. De ensino e pesquisa. Muito bem. E detalhe, o repasse que a prefeitura está fazendo para a FEMA administrar a UPA é bem maior do que quando repassar para o CIVAP. E pior, gasta-se mais e os problemas multiplicaram. Então essa equação não fecha, eu não posso aceitar isso. E a população não deve aceitar isso. Quer dizer, você gastar mais e ter mais problemas de atendimento, porque ainda se gastasse mais e o atendimento tivesse muito melhor, tudo bem. Mas nós estamos gastando mais para atender pior. Isso nós vamos ter que fazer, o secretário que a gente convidar, ou a secretária de saúde, que entenda de saúde. Eu não posso ter uma secretária de saúde que seja especialista em TI. Não dá. Cada um na sua, não é verdade? Então nós vamos fazer isso nos primeiros 90 dias. Rever a gestão da UPA. Tranquilamente. O primordial seria a saúde, então. Sim. E digo mais, estou falando tudo isso também com base num pouquinho de experiência que a gente tem, mas com base em fala de pessoas especializadas. A Magali Gobi, uma especialista na área de consultoria de saúde, eu tenho conversado com ela e ela está sendo uma voluntária no nosso grupo, nessa área de gestão de saúde. Ela falou, Campanati, é isso que nós temos que fazer, é rever essa gestão de pessoas e rever a gestão financeira. E é possível, e é possível. Muito bem, está respondido. Professor Campanati, pois não. Agora iremos às perguntas dos seus adversários. Uau, mas chega a arrepiar, viu? Ver as perguntas dos adversários, agora chega a arrepiar. Quer escolher? Não. Vamos lá, essa que eu peguei primeiro, né? Do candidato Pablo para toda obra. Quem? Pablo. Para toda obra. Perfeito. Campanati. Pois não. Mora nas proximidades do Complexo Prudenciana. Muitos moradores daqui trabalham no comércio, no distrito industrial, nos condomínios de luxo da nossa cidade, ou seja, distante de suas casas. Você, que é doutor na área econômica, como candidato a prefeito de Assis, sabe quanto o morador aqui da periferia precisa desembolsar por dia para se deslocar da casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa de transporte coletivo hoje em Assis? Aqui está a pergunta, mas prossegue. Para facilitar, considere um morador que embarca na Praça da Prudenciana e que trabalha no nosso distrito industrial, por exemplo. Tá. Eu imagino, primeiro, que o transporte coletivo urbano, a gente chama popularmente de circular, né? Primeiro eu acho, até hoje eu não entendi direito por que a prefeitura assumiu isso. Né? Em princípio, essa atitude do atual prefeito foi meio que na contramão da maioria dos municípios. Esse tipo de serviço, geralmente, ele é uma concessão. Não é a prefeitura que administra diretamente. Mas, enfim, o prefeito tem a prerrogativa, ele preferiu a própria prefeitura administrar isso. Eu acho meio estranho, mas vamos lá. A realidade é essa. Eu imagino o seguinte, da forma como foi modificada, e eu acho que erroneamente,
que o principal terminal foi lá para a Avenida Rui Barbosa e acabou com o aspecto da urbanização e piorou o aspecto da ligação dos pontos da cidade. Mas enfim, esse é outro debate. Mas olha só, dependendo da localização, como o Pablo falou, se a circular deve estar na faixa de R$ 4,00 a R$ 4,50, ele vai gastar umas 3 passagens. Até chegar no distrito. Isso, 3 vezes 4, 12, tá certo? R$ 12, de 12 a 15, depende da variação do preço da passagem. E quando ele volta é mais de 12 a 15, então aproximadamente R$ 30. É bastante dinheiro para todo mundo. Para uns mais, para outros menos, mas todo mundo é um dinheiro importante, R$ 30. Como resolver isso? Primeiro, revendo se realmente esse serviço prestado pela prefeitura é o melhor caminho. Nós temos que rever, vamos analisar. E qual é o objetivo? É o que é melhor para a população, o melhor em qualidade do serviço e o melhor do ponto de vista de custo. Econômico. Isso tem que rever, isso é tranquilo. Isso é gestão, é preocupação com a população. Agora, nós temos um projeto, eu diria assim, um semi-projeto, que não está acabado, que nós também temos uma pessoa na nossa equipe, o arquiteto Valdemar Cabral Júnior, e ele está nos assessorando e já colocou à disposição. Nós temos um projeto quase pronto para nós aproveitarmos em definitivo, que isso me incomoda muitas décadas, a questão da linha férrea. Dessa área onde nós tínhamos a estrada de ferro. Nós temos um projeto semi-acabado de transformar essa linha férrea em toda a sua extensão dentro da cidade em pistas, ciclovia e pedestres, ligando a cidade inteira. Então isso, inclusive nós ouvimos no pessoal do Jardim Três Américas ontem. Eles nem sabiam que estava no nosso programa. Justamente para atender isso que o meu adversário disse, fazendo a ligação com a cidade. Então muitos fazem de bicicleta ou às vezes até a pé. Então utilizando esse espaço que corta a cidade inteira, de lado a lado, inclusive pelo centro da cidade, nós vamos poder diminuir os gastos dessas pessoas com a circular. É um projeto que está quase pronto. Muito bem. Tá? Vamos agora à pergunta do Dr. Fernando Quinteiro. Esse é adversário também, né? Todos são seus adversários. Entendi. Campanati, se eleito, como o senhor pensa em administrar a cidade com as dívidas que a atual gestão adquiriu nos últimos anos e com a previsão de diminuição do PIB do município? Olha, essa pergunta é fantástica. Sabe por quê? Eu trabalho com economia, às vezes o pessoal fala assim, puxa, professor Campanati, por que geralmente engenheiros, economistas, parece que são pessoas meio frias para tratar com dinheiro? Não é que nós somos frios, nós sabemos que sempre tem uma solução. Uma coisa que a gente aprende na economia, tá certo? Os professores que eu tive sempre ensinaram, o bom economista, ele tem que saber tentar fazer o máximo com o mínimo. Esse é o desafio do economista. Porque se você tiver muito e quase nada para resolver, qual o desafio que é? Então eu acho fantástico esse desafio. Aliás, esse desafio é que me fez também voltar para Assis para ser prefeito da cidade. Porque todo mundo fala que não tem jeito. E quando todo mundo fala que não tem jeito, aí que eu quero mostrar que é possível. É um desafio. É o desafio. Matemático. Eu sempre fui muito competitivo, no melhor sentido da palavra, desde molequinho. Então, olha que desafio bacana. Nós vamos ter redução do orçamento da cidade, aproximadamente 12 milhões a menos para trabalhar. Nós temos milhões de multas a serem pagas por irresponsabilidade do atual prefeito, que o prefeito não é dono da cidade, então ele tem que ter responsabilidade. A irresponsabilidade gera multas que nós teremos que pagar, a população vai ter que pagar. Então tudo isso é redução de dinheiro para investir. É possível investir com essa redução toda? É possível. Como? Aí é que entra a arte da gestão. Agora, você não faz nada sozinho. Assim como na sua casa você tem um limite de dinheiro do seu salário e alguns gastos são obrigatórios, você tem que fazer, pagar o aluguel, pagar a água, a luz. Básico. Esse você não pode mexer. Tá certo? No orçamento da prefeitura é a mesma coisa. Do total, 200 e tantos milhões, algum dinheiro você não pode mexer. 200 milhões é a prefeitura. Se você olhar a Câmara Municipal que está no orçamento da prefeitura, olhar a FEMA,
que infelizmente está no orçamento da prefeitura também, vai para 400 milhões. Mas da prefeitura aproximadamente 200 e poucos milhões. Só que parte desse dinheiro você não pode mexer, só pode usar naquela área. Lógico, você tem que saber usar da melhor maneira possível em cada área, conversando com a população, com os vereadores. Agora, sobra uma parte que aí você tem que ouvir também quais são as prioridades de cada bairro. E aí utilizar da melhor forma possível. Isso é tranquilo no sentido que é possível sim fazer uma boa gestão, mesmo com redução de orçamento e com um monte de dinheiro para pagar, de dívida de multas, dívida de capa asfáltica. A população vai ter que pagar isso a partir de 2021. Mas nós vamos ajudar a população a administrar essa situação. Tenho certeza, pode ficar tranquilos. Né? Pode cobrar. Tá dito aí, pessoal. Pode cobrar. Vamos lá. A pergunta do Coronel Franco. Esse também é adversário, né? Você tem 4 adversários, todos estão aqui presentes através das perguntas. 4, verdade. Vamos lá. Professor, sabemos que Assis, com 104 mil habitantes, tem hoje um sistema de transporte, de atendimento à saúde ineficiente, tanto pela frota mínima quanto pela situação dos veículos. Se eleito, qual será a sua estratégia para solucionar os problemas de transporte a pacientes em Assis, tanto para o transporte interno, quanto para os pacientes que são levados às outras cidades em busca de atendimento especializado? Se eu entendi, ele está falando de transporte de ambulâncias. De ambulâncias. Ah, tá. É só da saúde, né, que ele está falando. Sistema de transporte de atendimento à saúde. A saúde, isso. Bom, a primeira coisa é, sempre que você puder evitar uma situação que é difícil de administrar, você deve tentar fazer. Explico. Por que tem muita necessidade, como o próprio Adilson aí falou, necessidade de transporte na área de saúde? É porque você tem algumas deficiências em atender o pessoal de Assis em Assis. O próprio município. Exatamente. O ideal é que nós não precisássemos sair, a não ser em casos extremos. Mas a necessidade de muitos veículos de transporte, de ambulância, né, transporte de pessoas, né, que precisam de tratamento de saúde, essa demanda é muito grande porque nós temos uma saúde deficiente. Essa é a primeira constatação, é o diagnóstico. Muito bem, se nós melhorarmos uma série de questões da saúde em Assis, como atacar novamente a questão da oncologia, que ainda não está resolvida não. Fizeram aquela confusão toda, teve um deputado que ajudou a levar para Ourinhos, aí disse que voltou e não voltou, voltou mais ou menos, mas também ninguém sabe como ficou. A questão é o seguinte, está muito complicado ainda, nós vamos ter que atacar isso. Porque se você conseguir fazer com que a questão da oncologia seja efetivamente aqui em Assis, e melhor do que já era no passado, que já resolvia grandes aspectos, nós já vamos... Dentro de uma complexidade, né? Dentro de uma complexidade. Nós já vamos diminuir uma série de necessidades para fora do município. Agora, enquanto isso não acontece e haver a necessidade, nós temos que rever a frota dessas ambulâncias. Aliás, ambulâncias, né? Ambulâncias, porque aqui em Assis é uma coisa diferente. Eu já vi uns tempos atrás umas ambulâncias aí, eu parei, desci do meu carro e fui medir com um metro. Ambulância que você só pode andar sentado, né? Umas caminhonetinhas, um furgãozinho que você anda sentado só, isso não é ambulância, né? Então nós temos que rever e realmente ampliar o número de ambulâncias e ambulâncias adequadas para um bom atendimento da população. Isso é possível com um pouquinho de recurso próprio e muitos recursos que nós podemos trazer de Brasília. Nós temos as portas abertas lá em Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, no Ministério da Dona Damares, que tem bastante recurso para essa área de atendimento de pessoas. Isso nós temos portas abertas, nós podemos resolver também. Vai nos ajudar muito isso. Muito bem. A última pergunta do atual prefeito José Fernandes. Mas o dele é pergunta ou ele está fazendo um histórico do mandato dele? Não tinha limite. Não, tudo bem. É uma pergunta livre. O Distrito Industrial de Assis tem mais de 25 anos de existência e desde o início sofre com a falta de infraestrutura e saneamento, passando por várias administrações. No atual mandato e a custo zero, de forma inédita, o atual prefeito conseguiu um recurso de 9 milhões do contrato com a Sabesp para investimento no local,
sem contrapartida do município e nem financiamento, para a recuperação ambiental e estrutural no setor. O que o candidato teria feito de diferente para conter a grande vossoroca existente no Distrito Industrial, que está somente aguardando a licença ambiental para início de execução das obras e que fosse também a custo zero para o município, igual a que o atual gestor conseguiu? Olha, eu fico contente de saber que o atual prefeito conseguiu esse dinheiro todo. Eu só até agora não percebi onde que ele usou esse dinheiro todo. Eu estive mais de uma vez no Distrito Industrial e me perdoe. Mas olha, 9 milhões, se eu não estou enganado, 9 milhões. Olha, 9 milhões é um dinheirinho bacana, né? É quase a multa que ele vai ter que pagar, que nós vamos ter que pagar, a população vai ter que pagar por irresponsabilidade no trato dos resíduos sólidos no Distrito Industrial, né? Agora, 9 milhões para estar daquele jeito que está o Distrito Industrial, me perdoe, eu não sei onde foi gasto isso. Talvez em algumas capas asfálticas na beiradinha ali da rodovia que vai a Cismaria. Mas tudo bem, a responsabilidade é dele. Cabe a mim dizer o que eu faria, ou o que eu vou fazer. O que você fará? Eu vou fazer. Caso eleito. Isso. Bom, aí novamente, a vossoroca. Gente, Assis teve a maior vossoroca do estado de São Paulo, se não me engano, do Brasil. Era o chamado Parque Buracão. Onde, não era Parque Buracão, era o Buracão. Onde é o Parque Ecológico, ao lado do Tênis Clube, Vila Operária, etc. Atrás do Tunicão. Era a maior vossoroca, acho que do Brasil. Sim. E foi resolvido. Agora o prefeito veio falar para mim que ele não achava que não tinha condições de resolver isso. Isso a gente resolve facilmente, não sozinho. Eu preciso ter uma equipe capacitada. Agora, eu tenho como cobrar alguém da equipe para resolver isso, até pela minha formação, tá certo? Então nós vamos ter sim uma pessoa, um secretário de obras, um secretário de planejamento, eu não sei qual vai ser a estrutura que nós vamos encontrar lá, mas a gente resolve a questão da vossoroca rapidamente. Tem tecnologia até simples para isso. Não é nada complexo. Precisaria de 9 milhões. Não precisaria de não precisa de 9 milhões para conter essa vossoroca, tá? Nós vamos ter que asfaltar mais ruas e não só asfaltar, resolver um problema de infraestrutura lá, de esgotos, por exemplo, que dá para ser feito uma boa parte por gravidade, distribuindo o esgoto, por exemplo, ali próximo a uma linha mestra que tem próximo à rodovia Raposo Tavares. Isso é possível, uma parte do industrial ser resolvida por gravidade, não precisa ter motobomba, não gasta muito dinheiro. Isso é possível. Agora, dá trabalho. Dá trabalho, você tem que ter uma equipe competente, que vá lá, analise, converse com os empresários de lá, que poucos são ouvidos, tá certo? E isso é possível resolver sim. Então, se eu juntar tudo isso, né? Ah, mas será que você vai usar só recursos próprios? Não sei. Eu não sei como vou pegar o caixa da prefeitura nessa área. Mas, se for possível resolver com recursos próprios, nós vamos resolver. Se for necessário ter recursos externos, nós vamos resolver. Mas com certeza não vai ser financiamento no nível que está sendo pego aí, que a população vai ter que pagar e que nós vamos ajudar a população a administrar isso, como para fazer um asfalto mais ou menos está sendo feito aí. Não vai ser nesse nível não, vai ser se for necessário, uma linha de financiamento um pouco mais razoável em função da importância que nós temos que dar àquele distrito industrial. Muito bem. Gente, nós chegamos ao final dessa entrevista com o professor Campanati. Eu acho que ele respondeu a contento todas as perguntas que foram enviadas pelos adversários, assim como as perguntas feitas pela produção. Nós agradecemos muito a sua participação. Obrigado. Desejamos boa sorte e que vença o melhor para Assis, né? Tá certo. Eu posso dar uma palavrinha final? Sim. Muito bem. Então, me dirigindo diretamente a você, né, agradecendo primeiro a sua paciência, a sua disposição em estar nos ouvindo, eu quero dizer o seguinte: nós já fizemos um diagnóstico da nossa cidade, um diagnóstico geral. O diagnóstico é o seguinte: Assis parou no tempo aproximadamente 12 anos. O que nós temos que fazer? Nós temos que reagir. E reagir significa o quê? É ter coragem para corrigir o passado, ajustar o presente, aproveitar o que está sendo feito e aí sim avançarmos para o futuro. Agora, isso só vai ser possível se o prefeito, e no caso eu e o pastor Nilton estaremos lá em janeiro, nós vamos trabalhar sempre com Assis no coração, com honestidade, com experiência e com muita firmeza de ação.
E sempre, o principal, é que nós sabemos que prefeito e vice-prefeito são funcionários da população contratados para um trabalho de 4 anos e que, se não fizer um trabalho a contento, demite-se e elege outro. E 4 anos é muito tempo. E nós queremos trabalhar 4 anos, que já é suficiente. Muito obrigado, Deus abençoe todos. Eleições 2020.